Olá, queridos, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom ter você aqui junto comigo para a nossa segunda aula do curso Apocalipse. E hoje nós vamos trabalhar com a introdução. O primeiro capítulo ali do livro que traz informações preliminares daquilo que João recebeu de Deus para falar e trazer aos nossos corações. Mas eu quero aqui orar por você primeiro. Como eu disse na nossa primeira aula, será uma prática constante nossa a questão da oração. Feche seus olhos, vamos agora falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado pelas nossas vidas, obrigado por esse querido, essa querida que está acompanhando a aula nesse momento, que o Senhor possa falar ao coração dele assim como falou ao meu, e sempre fala conosco pela sua escritura. Nos ensine, Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Querido, essa é a nossa segunda aula de um total de 15 aulas que teremos nesse curso. Então, fique atentos, é comum a gente começar com todo o gás e no meio a gente começar a desanimar. Se mantenha firme, né? Permita-se se fascinar pelo livro de Apocalipse em cada aula. Que eu tenho certeza que você vai chegar na reta final muito mais empolgado e querendo se aprofundar mais. Aliás, a gente não vai ser exaustivo aqui nessas aulas, né? A nossa intenção, a minha intenção é que a gente dê uma espécie de introdução também à questão textual, a questão dos temas de Apocalipse, do conteúdo em si. Tá certo? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 1 de Apocalipse. A gente vai fazer a leitura primeiro do livro, dos primeiros 3 versículos do capítulo 1, e assim a gente vai comentar e tentar expor o mais próximo possível da intenção do autor. Vamos lá? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, nos diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui a própria palavra Apocalipse aparece no primeiro versículo, né? Revelação, ou seja, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus deu para ele mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse em breve, que é justamente aquilo que eu falei na primeira aula, existem elementos do Apocalipse que aconteceram naquela época mesmo, coisas que aconteceram no futuro recente, coisas que iriam acontecer no futuro mais distante. Então, a linguagem apocalíptica trabalha com isso. Não é apenas a mensagem imediata, mas uma mensagem mais abrangente, mais geral. Então, muitas coisas de Apocalipse provavelmente aconteceram naquela época mesmo. A gente vai ver aqui mensagens dadas, inclusive, para 7 igrejas, que muito provavelmente aconteceram naquela época, porque Deus assim o quis. Então, o Apocalipse trabalha com essa questão, ok? E outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui nesses primeiros 3 versículos é que Jesus revela as coisas que iriam acontecer, fala por intermédio de seu anjo, notifica seu servo João, e versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Ou seja, ele atestou, ele fala com certeza, ele fala com propriedade, com a autoridade apostólica que ele tinha. Eu vi, eu atesto que Jesus me revelou essas coisas e essas coisas irão acontecer. No versículo 3, aparece o termo bem-aventurado, que é abençoado, feliz, justamente aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Ou seja, a ideia aqui não é apenas o conhecimento cognitivo, mental apenas de Apocalipse. É que essa verdade seja interiorizada, seja vivida, guardada no coração e que em nós haja essa expectativa pelo cumprimento delas. Então é essa a intenção de Jesus, revelar esse conhecimento para nós. Não é apenas para a gente ficar fascinado pelas linguagens, fascinado pelas metáforas usadas, pelas figuras usadas. Isso tem a sua validade, né? Isso é bom a gente ficar apaixonado por isso. Mas o mais importante é a gente guardar esse conhecimento no coração para aplicar e vivenciar em nossas vidas. Esse é o intuito da Escritura. Deus não revelou a Escritura para nós para que ela ficasse aberta na nossa casa, no Salmo 23 ou 91, como uma espécie de amuleto. Não, a Bíblia foi escrita para que ela fosse lida e aplicada, vivida, e as promessas feitas, escritas nela, fossem assim geradas expectativas no nosso coração para o cumprimento delas. Ok?
Vamos prosseguir aqui, do versículo 4 até o versículo 8, existe uma saudação aqui, uma espécie de saudação e a amostra de quem são os destinatários dessa carta. Diz assim pra gente: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e o que há de vir. Jesus mostrando já aí essa autoridade, da parte de Jesus, que era, que é e que há de vir, ou seja, a ideia de soberania, de atemporalidade, ou seja, Deus não está restrito ao tempo como nós. Jesus é todo poderoso no passado, é no presente e no futuro, porque ele está em todos os três ao mesmo tempo, ele é atemporal, ele não está restrito à cronologia como nós assim o estamos. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu poder, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então aqui, versículo 8 ainda. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui ele mostra quem são aqueles que receberam a carta, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, e mostra aqui a autoridade de quem está enviando essa carta, que é justamente a autoridade vindo do próprio Jesus, aquele que era, que é, que há de vir, o Alfa e o Ômega, ou seja, que ele controla o início das coisas e o fim das coisas. Então, o livro de Apocalipse, gente, assim como toda a escritura, não é pautado em elucidação humana. A Bíblia nos fala sobre isso, lá no livro, por exemplo, de Pedro, de que foram homens inspirados por Deus que escreveram, não da parte deles mesmos, mas da parte do próprio Deus. Então, que é o próprio Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, quem fala para João encaminhar essas cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, né? Para as 7 igrejas da Ásia Menor, que são as 7 igrejas do Apocalipse, no caso. E aí, logo no versículo 9 em diante, começa a haver uma espécie de descrição maior, mais detalhada, desse que inspira e dita, de alguma forma, essa carta. Que revela essa carta, que traz a revelação, que é Jesus Cristo. E o texto nos mostra que João, que estava assim na ilha de Patmos, preso por cada palavra de Deus, isso diz aqui no versículo 9, fala que se achou um espírito e ouviu atrás dele uma grande voz como de trombeta dizendo: o que você está vendo, escreve em livro e manda 7 igrejas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando João olha para trás para ver quem estava dizendo isso para ele, ele vê no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Na sua cabeça, os cabelos eram brancos como a alva lã, isso mesmo, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado uma fornalha. A voz como voz de muitas águas, ou seja, uma voz poderosa e estridente. Tinha na mão as 7 estrelas. Saía da boca uma espada afiada, de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol. Então aqui toda uma descrição desse poder e dessa autoridade, dessa majestade daquele que ele falava, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Então, nesses aspectos introdutórios, João mostra quem são os destinatários iniciais, as 7 igrejas, e o poder daquele que revela. Isso é importantíssimo da gente entender, porque nós não estamos diante de um livro, por exemplo, de Apocalipse, da própria Escritura, que é um livro qualquer. A gente não pode tratar a Bíblia como um livro qualquer. É um livro que foi inspirado, foi dado visões, revelações de alguém que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não é um qualquer. Por isso que a gente, nesse estudo de Apocalipse, tem que ter todo o temor, toda a reverência possível. Porque este livro foi revelado por esse Cristo, todo-poderoso, todo-majestoso. Eu espero que essa pequena introdução tenha já gerado uma expectativa no seu coração para as próximas aulas. Nós vamos postar uma aula por semana, nós vamos assim trazer esse conhecimento para você de forma mais assim detalhada com o passar do tempo, mas eu espero que nessas primeiras aulas você já esteja gostando
E que essa descrição aqui do Apocalipse, da visão de Jesus, possa ter inflamado seu coração, para entender de que esse Cristo soberano, poderoso, majestoso, que apareceu assim para João, foi quem fez as promessas. Portanto, as promessas se cumprirão. Que Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima aula.